Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje como convidada a vereadora Chiara Ranieri, do União Brasil. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Lidiane. Um prazer estar sempre aqui com vocês, viu? A gente tem alguns desdobramentos de discussões e debates que foram realizados ao longo dos últimos dias aqui na Câmara Municipal de Bauru. Dentre esses desdobramentos, gostaria de começar falando sobre educação. A Chiara convocou uma reunião pública na condição de presidente da Comissão de Educação e Assistência Social aqui do Legislativo Municipal para discussão sobre os desafios da estrutura da rede municipal de ensino. Estiveram presentes aqui no plenário da Casa o secretário de Educação, as equipes de engenheiros e arquitetos também da pasta e representantes do Conselho Municipal de Educação. Hoje, quais são os grandes desafios para a manutenção das escolas, para receber os alunos na rede municipal de ensino, infraestrutura, dificuldades de manutenção? O que você constatou, Chiara? Bom, olha, ao longo do tempo a gente vem percebendo que a grande demanda de dentro das escolas para a Secretaria da Educação é relacionada à infraestrutura física. E aí a gente coloca desde manutenção, que foi um grande trabalho que nós desenvolvemos na legislatura passada, que não tínhamos equipe de manutenção da própria Secretaria e temos agora, né? Então foi colocado lá equipe de encanadores, eletricistas, né? Pessoas que possam fazer as manutenções. Era, há 6 anos atrás, a maior demanda da Secretaria. Hoje, né, quando a gente resolve um problema, outros começam a aparecer. Hoje, qual é a maior demanda dos prédios de escola? São as obras de reforma, tá? E junto a elas nós temos ainda as obras de ampliação pela necessidade de vagas, né? Nós temos aí um déficit muito grande de vagas da educação infantil, crianças de 0 a 3 anos, e também as obras de construção de novas unidades, que também está direcionado a essa questão de nós termos mais vagas na rede. Bom, nós fizemos uma reunião para entendermos melhor a quantas andam essas obras, né? As obras de reforma, de ampliação e de construção. Isso nós fazemos todo ano pela Comissão de Educação e Assistência Social, e esse ano nós trouxemos já com um comparativo do ano passado e com expectativas em função das desapropriações que foram feitas em dezembro de 2021, né? Desapropriações essas que foram bastante volumosas em termos de recursos e que trabalhamos o ano passado todinho, né? Um tempo como comissão especial de inquérito, outro tempo como comissão processante, outro tempo como comissão de educação e assistência social da Câmara. Então, assim, ao longo do ano nós fomos acompanhando. Porém, nós temos uma rede de 91 prédios escolares, né? Então, quando a gente quer entender a quantas andas, a gente quer saber mapeado, né, aquilo que nós temos de maior demanda dentro dessas reformas. Então, o secretário veio aqui, ele apresentou tudo o que é solicitado, né? E de tudo que é solicitado, o principal é reforma de telhado, né? Então, chuva, que chove fora da escola e dentro da escola, né? E ali a gente acaba perdendo móveis, acaba que as crianças e as equipes de profissionais da educação acabam sendo direcionadas para espaços que já são utilizados por outras turmas, né? E há, sem dúvida alguma, uma perda significativa, né? Nessas unidades, principalmente, que a gente tem problema de telhado, que não é em uma sala, são em várias salas, no aprendizado das crianças, obviamente, né? Então, o transtorno da escola que tem problema com o telhado é muito grande, né? E a gente está falando de muitas unidades. Então, essa seria a maior demanda, né? Então,
conversamos a respeito do que poderia ser feito emergencialmente para que as escolas não tivessem esse transtorno nesse período recorrente de chuvas e de chuvas tão fortes, né? Porque diz que a tendência mundial agora é nós termos isso mesmo, né? Estiagem e chuva forte. Então, a gente torce para que chova, para que a gente não tenha falta d'água aqui em Bauru, e a gente torce para que não chova tanto também, para que a gente não tenha os problemas com alagamento, os problemas com as unidades escolares, principalmente dessas que já estão com problema de telhado. Então, é o eterno problema que nós vivemos aqui com relação à infraestrutura, né? Então, nós pudemos avaliar o que tem de demanda, de reforma, e também aquilo que vem sendo realizado pela Secretaria de Obras com relação às grandes reformas, né, de prédios. Nós temos crianças que estão sendo acolhidas em unidades que não são as unidades, né, escolares, são outros prédios. Por exemplo, nós tivemos uma apresentação muito interessante da Secretaria de Obras, que não foi nem nessas audiências que nós fizemos, foi na audiência pública da Comissão Interpartidária de Prestação de Contas do último quadrimestre de 2022. Então, ali a gente já teve um mapeamento das obras que a Secretaria de Obras faz o acompanhamento e a fiscalização. Da educação, por exemplo, nós temos 2 escolas novas, que eram para estar sendo construídas, mas estão paralisadas. E nós temos 3 EMEIs e 3 EMEFs, né? Na educação infantil, que é a maior demanda, né? Nós temos aí escolas que estão, vamos dizer assim, com problemas na sua conclusão, e nas EMEFs não é diferente. Por exemplo, a EMEF Santa Maria, que é um caso clássico, né? São muitos anos, né, com essa escola em reforma. Ela era para ter sido finalizada para começarem as aulas nesse início agora de fevereiro. E aparentemente vai ficar para agosto, porque o que era para ter sido finalizado não se finalizou. Então, a gente pôde acompanhar em que nível de construção estão e acompanhar aquilo que está paralisado, né? A Valdomiro Fantini, por exemplo, que foi um trabalho que nós fizemos no ano passado, muito próximo, porque um dos prédios que foram desapropriados no dezembro de 2021 foi para abrigar a EMF Valdomiro Fantini, né? E que tinha a previsão de conclusão de obra no meio do ano passado, agosto do ano passado, né? E está sendo entregue esse final de semana agora, né? 11 de março de 2023. Então, alongou um pouco mais, está sendo entregue, né? E a gente torce para que esteja tudo ok com esse prédio, né? Que a comunidade fique muito feliz, né, em estar habitando novamente a Escola Valdomiro Fantini e o bairro de um modo geral, as famílias das crianças, e as crianças se sintam muito acolhidas ali, né? Então a gente tem que comemorar esse retorno, né? Transferir as crianças de um bairro para outro sempre é impactante para as famílias, né? Mas, enfim, concluiu-se aí esse período, né? Dos prédios que foram desapropriados, né? Por exemplo, nós tivemos a questão do Dirce Boemer Guedes de Azevedo, que as crianças estão hoje assistindo aula no prédio do antigo Guedes de Azevedo, né? Então, esse prédio que foi desapropriado, ele serve justamente para isso. Só que a gente sempre imagina assim, as crianças vão por um ano e depois retornam, né? O prédio da Dirce é uma obra paralisada também. Então, assim, não há previsão dessas crianças voltarem para o bairro. Então, a gente fica bastante preocupado. Uma casa ao lado que foi desapropriada, inicialmente foi dito que era para fazer uma creche, não tem projeto, né? Aí parece que agora a ideia é fazer uma ampliação dessa própria unidade. Tanto o prédio do Guedes de Azevedo, quanto o prédio da Valdomiro Fantini, esses que foram desapropriados para abrigar essas, todos eles
precisam de reforma. Então, assim, comprou prédio que precisa de reforma, ainda vai entrar na fila para reformar, né? A Manuel Almeida Brandão, que é uma escola também que precisaria de uma ampliação. Foi comprada uma casa ao lado. Também não tem o projeto ainda, né? Então, assim, não está caminhando. Os 2 lotes que foram comprados lá na Bernardino de Campos, né, para fazer uma EMF e uma EMEI, também não tem projeto, né? Nós tivemos a desapropriação de um barracão para garagem, um barracão para almoxarifado, um prédio para abrigar a sede da Secretaria Municipal de Educação, um prédio que ainda não é usado, olha, 1 ano e 3 meses depois, ainda não é usado para a escola de formação dos profissionais da educação, né? Escola para professores. Então, assim, essas obras que nós também tínhamos expectativas de saber a quantas andam, né? Nós tivemos aí uma apresentação bastante, vamos dizer, longe da gente ter a resolutividade de tudo isso, né? Então, está muito no início ainda de projeto. Mas, de um modo geral, nós cumprimos aí com toda a apresentação. A equipe da Secretaria da Educação de Engenheiros e Arquitetos é muito pequenininha, ela é ainda muito recente, né? Nós temos 1 engenheiro e 2 arquitetas, né? Então, elabora os projetos iniciais para que possa ser licitado e aí a Secretaria de Obras possa fazer o acompanhamento das obras acontecer. Então, essa necessidade de ampliação de equipe, para que a gente tenha celeridade, foi um dos encaminhamentos que nós fizemos na reunião. Inclusive, uma das propostas, né, pensando nessa sobrecarga da Secretaria de Obras e também nessa necessidade de ampliar, né, de criar ou ampliar uma equipe para agilizar a confecção desses projetos de reforma, de construção de escolas, foi levantada a proposta de criação de um departamento específico na Secretaria Municipal de Educação para acompanhar e fiscalizar também essas obras, né, cortando um pouco a dependência da outra pasta, da Secretaria de Obras, dando autonomia para a educação. Como é que você vê a necessidade de ampliação? Legalmente é possível fazer isso? Legalmente é possível, sim. A Secretaria de Educação não tem problema com recursos, quer dizer, é uma secretaria, a gente fala, a Secretaria de Educação tem dinheiro, né? Tem dinheiro para desapropriar, tem dinheiro para reformar, tem dinheiro para montar equipes que atendam a essa demanda muito grande, que é uma demanda desse momento. Então, o encaminhamento para que se amplie, e até pensando que nós temos um secretário municipal de educação hoje, que é um arquiteto, né? Eu imagino que a entrada de um arquiteto, né, como secretário de educação, foi justamente no sentido de resolver esse grande problema que nós temos hoje na rede, né? De todos os problemas, esse é o maior hoje. Então, reformar, ampliar, construir, eu acho que faz parte aí, né, das atividades que são cotidianas do secretário Nilson Guirardello. Então, eu imagino que para ele seja muito mais fácil montar um departamento com essa visão que tem, para que atenda a esse volume de obras que precisam ser feitas e que os projetos ainda estão caminhando a passos, né, de tartaruga. Uma outra situação é que hoje nós temos na prefeitura uma certa folga no limite com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é um momento em que a Secretaria de Educação pode ampliar quadro, né? Então, foi assim, a demanda que nós encaminhamos de maneira mais urgente. Até falei para o secretário, como é que eu faço para encaminhar? Preciso enviar um documento, o senhor abre lá um processo e a gente vai acompanhando daqui. Ele falou que ia abrir o processo, então a gente já fica mais feliz de saber que isso vai caminhar. E a outra situação também com relação à reforma é que nós temos um programa chamado PDDE,
que é o programa Dinheiro Direto na Escola, né? Que já é usado em outros níveis de governo e que no município nós não temos, né? Para se ter uma ideia, se nós tivéssemos um programa como esse em 2021, nós poderíamos, ao invés de termos, por exemplo, visto essa desapropriação, né, volumosa, na ordem de 34.801.000 sendo feita, nós poderíamos ter feito uma distribuição pelo PDDE de 400 mil reais para a escola. Com 400 mil reais, qualquer escola faz reforma de telhado. Então, aí passa a ser uma gestão da própria escola com relação aos recursos disponíveis a ela, né? Hoje, a forma como acontece, né, no sentido de que a direção da escola pede um adiantamento que vai ali na ordem de até 8 mil reais. Esse dinheiro cai na conta do diretor da escola. Essa contabilidade é feita por ele, a prestação é feita por eles. Então, assim, é uma coisa meio difícil da gente conceber no poder público, né? E acho que as coisas precisam caminhar. Existem modelos, né? Já está funcionando, você tem no estado, você tem no governo federal. Então, a gente precisa aproveitar esses formatos e trazer para Bauru. A gente já vem direcionando para essa discussão há muito tempo, mas agora o encaminhamento foi: secretário, o senhor vai abrir o processo para estudar essa possibilidade ou a gente encaminha? Ele falou: vou abrir o processo. Então, nós vamos aguardar um pouquinho mais aí, né? E pensar nessas formas de acelerar tanto reforma quanto também as obras de construção da própria secretaria. Ou seja, resumindo, buscar agilizar, né, esses recursos aí do governo federal, desse programa Dinheiro Direto na Escola, para dar autonomia financeira às unidades, para que consigam fazer aí suas obras, seus reparos, suas manutenções, suas reformas, por conta, né, desse orçamento mesmo. E também, Chiara, com relação a essa transferência de atribuições da Secretaria de Obras para a Secretaria de Educação, o que é necessário? Uma alteração no organograma já criaria essa viabilidade? Eu acredito que a Secretaria de Educação, tendo corpo técnico, não dependeria da Secretaria de Obras, porque na Secretaria de Obras também são os engenheiros que vão até a obra, né, para fiscalizar. Se precisa, por exemplo, esse é um caso que nós vimos na Valdomiro Fantini, a empreiteira estava quase desistindo da obra. Porque o que acontece? A empreiteira ganha uma licitação, ela vai trabalhar em cima de um projeto específico que foi aprovado pela Secretaria de Obras. No decorrer da obra, acontece uma eventualidade e esse projeto precisa ser revisto. Esse projeto, ele é desenvolvido pela empreiteira que manda para a Secretaria de Obras, que não aprova, pela demora, né, do próprio corpo técnico da Secretaria de Obras não conseguir atender a demanda no tempo necessário. A empreiteira, então, para de construir esperando a aprovação de projeto, né, fica aguardando essa aprovação de projeto. A equipe está na obra, né? A equipe está recebendo, porque é contratada pela empreiteira, só que a empreiteira não recebe o repasse da prefeitura, porque a empreiteira só recebe pela medição que a Secretaria de Obras faz. Então, se a obra não está andando, não tem o que receber. E aí é onde nós temos, muitas vezes, as empreiteiras desistindo das obras no município. Não é só na educação, é no município, porque nós temos uma Secretaria de Obras que não tem braços para atender a tanto. Quanto mais braços a Secretaria de Obras não tiver necessidade, por exemplo, se a Secretaria da Educação tiver lá o seu departamento, né, que não dependa da Secretaria de Obras, melhor para a Secretaria de Obras, ela canaliza para outros esforços, né? Então, esse encaminhamento eu acho que é primordial para que a gente tenha celeridade aí nas obras da educação, da educação de um modo especial, porque a educação tem o dinheiro para ter um departamento, né, e tem a demanda para ter um departamento próprio. Uhum. Vereadora, ainda mantendo a Secretaria de Obras no protagonismo dos assuntos que a gente está discutindo hoje, né? Falar um pouquinho sobre outra reunião pública realizada nessa última semana, também convocada pela vereadora Chiara Ranieri, que é para a discussão e apresentação dos projetos das obras de drenagem e de combate às erosões no município por parte da Prefeitura de Bauru. Chamou a atenção, né,
a ausência durante boa parte dessa reunião do DAE, de representantes do Departamento de Água e Esgoto, mas houve uma discussão envolvendo representantes da Secretaria de Obras. Um dos dados trazidos aos vereadores durante essa discussão é que há uma estimativa de R$1 bilhão para se resolver completamente o problema da drenagem em Bauru, sendo 500 milhões destinada exclusivamente à Avenida Nações Unidas. Como é que vocês recebem essas informações? Olha, esse valor aí estimado, ele já vem sendo apresentado ao longo do tempo. Só que veja bem, quando a gente fala, por exemplo, de resolver o problema das nações, né, na ordem de 480 milhões de reais, né, e que talvez seja o único projeto que hoje a gente tenha pronto para ir buscar um recurso, né? Porque é um recurso volumoso e a gente não imagina que Bauru vai fazer sozinho, ou se for fazer sozinho, não vai ser de uma vez, tem que começar. A gente está falando de pouca coisa, porque nós não temos problema só nas nações, nós temos problema em bairros hoje, né? Então, assim, Vila Ipiranga, Quinta da Bela Olinda, né? E alguns outros bairros, como Jaraguá, que foi apresentado, Jaraguá 2, Vila Ipiranga, Vila do Sucesso, né? Distrito 3, Novo Jardim Pagani e Jardim Perdizes e o Sambódromo são projetos que hoje são urgentíssimos e estão em fase de desenvolvimento. Então, a gente não tem projeto concluído, né? Nós temos alguns projetos que foram concluídos e estão hoje sendo executados ou estão hoje sendo colocados em licitação, né? Não vamos nem dizer que está sendo executado, está sendo colocado em licitação. Pequenas obras a gente sabe que acabam resolvendo de forma com a equipe mesmo que a prefeitura tem. Mas essas obras, nós estamos falando de obras em milhões de metros quadrados, né? E que não se trata de uma rua, né? Não se trata de repente, uma esquina, não é isso. Nós estamos falando de obras muito grandes, tá? Então, isso, dá para dizer que existe estimativa disso, né? De valores? Não, não tem. Não tem, não foi licitado ainda, né? Existe o desenvolvimento do projeto, que ainda vai ser licitado. Então, é importante a gente dizer o seguinte, está fazendo obra? A Secretaria está licitando obra, né? A Secretaria de Obras está licitando obras. Eu tenho até a relação aqui, ó, das obras que estão nessa fase de licitação. Jardim Paulista, Vila Santista, Jardim Primavera, Jardim TV, Jardim Niceia, Parque Jansante e a macrodenagem da Nações Unidas. São projetos que estão em fase de licitação, não são projetos que estão sendo a obra sendo executada, né? E aí nós temos ainda 19 projetos que foram apresentados como sendo urgentes e que são os próximos a entrar vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento pela Secretaria de Obras para depois se buscar aí uma licitação. E aí nós estamos falando de ruas, avenidas, viadutos, bairros, museu, né? Distrito. São muitas obras que a gente tem para desenvolver projeto e depois executar a obra para questão de drenagem e combate a erosões. Então, assim, é muita coisa. Agora, se nós não tivermos os projetos, é isso que a gente fala, tem que focar no desenvolvimento de projeto. Se nós não tivermos os projetos, nós não conseguiríamos buscar recursos no governo estadual, nem no governo federal. Ninguém oferece o dinheiro. Você tem que apresentar o projeto ao governo e o governo, então, entra com o recurso. Nós tivemos um episódio muito triste o ano passado,
que um empreendedor nos presenteou com um projeto de drenagem e também um projeto de parque linear ali na redondeza da Praça Machado de Melo, antigo prédio da estação ferroviária, né, os trilhos ali, que giravam ali em torno de 40 milhões de reais. Esse empreendedor elaborou um projeto básico com uma planilha e, posteriormente, um projeto executivo. Nós trouxemos a prefeita, trouxemos o secretário de obras, foi feita a entrega desse projeto, foi feito um compromisso de que a Secretaria de Obras encaminharia esse projeto via sistema do governo do estado e nós, como políticos, faríamos o contato no governo do estado para que esses recursos viessem. Ontem, nós tivemos a notícia de que a Secretaria de Obras desconhece esse projeto. Então, o projeto que foi entregue aqui, que nós fizemos questão de mostrar as imagens, inclusive, né? Porque o secretário disse que não era um projeto, eram 2 folhinhas, eu vi o projeto, né? Nós entregamos o projeto à prefeita, não era isso. Então, assim, esse projeto era para ter sido encaminhado para o governo do estado, mas nem na Secretaria de Obras ele entrou. O que foi feito desse projeto, depois que nós entregamos nas mãos da prefeita, nós não sabemos. Agora, o empreendedor tinha por interesse o quê? A construção de 600 apartamentos ali, naquela região, né? Da Praça Machado de Melo. Então, ele presenteou porque ele tinha interesse que a drenagem fosse feita. Ele não vai construir 600 apartamentos numa região que, quando chove, fica completamente alagada. Então, assim, quando tem o projeto, não encaminha, então a gente fica com outro problema, né? E não encaminhou por quê? A gente escuta conversas de bastidores, né? Então, não houve uma justificativa formal para não continuidade desse projeto? Não houve justificativa Captação formal. De recursos, dificuldades, nada? Nenhuma. Aí ontem eu me comprometi, não com o secretário, antigo secretário de obras, né, que hoje é o presidente do DAI, mas com a nova secretária de obras, a arquiteta Pérola, né, e toda a equipe dela que esteve presente conosco aqui em reunião pública, de que eu buscaria esse projeto em arquivo, né, virtual, digital, com o empreendedor, que é o Avelino Cortellini, que foi, na verdade, o empreendedor lá do Shopping Boulevard, e que nós encaminharíamos, então, para a Secretaria de Obras esse projeto, porque é um projeto executivo, quer dizer, é um projeto que a gente pode pleitear recursos. E na época, né, por que nós tínhamos a intenção de que este projeto fosse encaminhado? Porque era o único que nós tínhamos. Então, quando nós tínhamos ali a possibilidade, pelo acesso que teríamos com o novo governador do estado de São Paulo, então, Rodrigo Garcia, né, que assumia o governo o ano passado, nós queríamos muito apresentar um projeto de obra para o governo do estado. E nós fomos buscar o que nós tínhamos de projetos que pudessem ser encaminhados. Nós tínhamos, na época, projetos de recap, asfalto, pequenas intervenções, né? E não é isso o que a gente pede para o governo do estado. A gente pede grandes obras. Então, pedir a drenagem e o parque linear, em torno de 40 milhões, era algo possível naquele momento. Então, nós perdemos a oportunidade de trazer esses recursos. Mas eu digo assim, não é pela amizade que eu particularmente tinha com o Rodrigo e o acesso que tinha ele, que eu faria isso. Faria também, mas eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de agora eu ir conversar com o governador Tarcísio. Problema nenhum, porque nós somos políticos, né? Então, a discussão ontem girou muito em torno disso. Então, se a semana que vem eu tiver uma audiência com o governador Tarcísio, né, para pedir para Bauru obras de drenagem, como ele anunciou, né, agora com a tragédia lá no litoral, que faria esse encaminhamento para todos os municípios que precisassem, o que eu levaria para apresentar, né? Então, assim, de tudo o que poderia ser encaminhado,
é a drenagem das Nações. Então, esse projeto está finalizado, é a drenagem das Nações. É isso que nós temos que buscar, né? E os outros correrem para que sejam finalizados e que a gente tenha projetos em banco para apresentar em todas as oportunidades que nós tivermos. Esses outros projetos que estariam em fase de confecção, nos bairros, né, em vários bairros aqui da cidade que apresentam problemas de enchentes, inundações, o que eles contemplam, né? Fala-se na construção de piscinões de contenção de água. Isso seria suficiente? Seria viável, vereadora? Olha, cada situação é uma situação, né? Então, por exemplo, Nações são 5 piscinões, né? Grandes. Em alguns bairros, por exemplo, tem um projeto que foi finalizado e está nessa fase de licitação, que envolve piscinão também, que é ali próxima, pega Gustavo Maciel, vai até próximo ali ao Estoril 5, é uma baixadona, tem sérios problemas ali. Esse é um projeto que está finalizado para ser licitado. Outros, por exemplo, se a gente falar da Vila Ipiranga, tem barragem para ser feita, né? Foi feita uma barragem na Água do Sobrado, mas o que eles imaginam, né, é um projeto que não está finalizado, veja bem. O que eles imaginam é que talvez tenha que ser feita 2 barragens, né? Então, assim, são projetos complexos, não é simples, né? Quando a gente pega o centro da cidade aqui, da Duque para baixo, tem toda uma drenagem de tubulação que precisa ser feita, porque não tem. Então, são interdições, são obras que causam um impacto enorme, porque é uma região muito populosa, vamos dizer assim, tem muito tráfego de veículos, tem muita gente transitando, então assim, só que tem que começar, Lidiane, tem que ter o projeto e tem que começar, faz uma rua, depois faz outra, então assim, são variados os projetos que precisam ser desenvolvidos e as obras que precisam serem executadas. Não são só piscinões, né? Os piscinões eu acho que são até obras mais rápidas de serem feitas, mas há obras que são muito demoradas. E nós temos uma drenagem antiga na cidade, muitos bairros sem drenagem, né? A Quinta da Bela Olinda, por exemplo, é um desastre ali, né? É um horror. A gente tem recebido muitos vídeos. As pessoas encaminham no nosso WhatsApp. É desesperador, sabe? A gente vê assim, em 3 minutos começa a chuva e você já não enxerga mais a rua. A água que bate em muros, a água que entra dentro das residências rapidamente, que chega num volume de 20, 25 centímetros de água dentro de casa, né? Os transtornos das famílias com criança em casa, com móveis que se perde, com lama, sujeira, com cheiro de esgoto, tudo isso é um transtorno muito grande, né? Nós temos bairros que não têm problemas, mas temos muitos bairros que têm problemas, né? Então, temos que correr. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, houve um desconforto muito grande com relação à permanência rápida do presidente do DAI, o Leandro Joaquim. Afinal de contas, a sua contribuição era esperada. Até poucos dias atrás ele estava à frente na condução da Secretaria de Obras, agora responde pelo Departamento de Água e Esgoto. Você pretende insistir na construção de um diálogo com o Leandro Joaquim? Afinal de contas, a reunião pública já havia sido marcada uma semana antes, foi desmarcada a pedido da autarquia, né, por conta da dificuldade de agendas. O Leandro havia acabado de assumir a gestão da autarquia. Como é que você pretende conduzir o diálogo envolvendo esse assunto drenagem com o Departamento de Água e Esgoto? Pois é, o secretário de Obras, né, cessante, vamos dizer assim, Leandro Dias Joaquim, na semana passada, quando nós marcamos a audiência, ele pediu para que a gente desse mais tempo para ele preparar a apresentação, inclusive. A prefeita mandou um documento pedindo, só que nós já até tínhamos... Porque assim, não tem problema nenhum pra gente. A gente marca uma reunião pública, a gente convida as pessoas para vir. Se tiver um problema, sempre alguém vai ter um problema. Se tiver um problema que se torna impossível a pessoa estar presente, ou ela manda alguém representando, ou ela pede para desmarcar. Nós nunca tivemos problema com isso.
Então, assim, não dava para ser a semana passada? Tudo bem, desmarcamos para essa semana. Só que o argumento usado da preparação da apresentação, ele foi por água abaixo ontem, porque a primeira pessoa que recebeu a palavra na reunião pública foi, então, Leandro Joaquim, né, para falar a respeito do DAI, mas que tem um conhecimento profundo, porque era o secretário de obras. Nós só chamamos o DAI e a obras porque eles trabalham em conjunto. Eles têm que trabalhar em conjunto quando se fala em drenagem, né? E também em combate a erosões. E aí o secretário falou que não tinha projetos dentro do departamento e não fez apresentação alguma. E depois nós encaminhamos para a Secretaria de Obras, que fez uma ótima apresentação. E o secretário com pressa para ir embora, quer dizer, nós já reagendamos a pedido dele e com pressa de ir embora. Discussão importante, já foi um pouco estranho isso. E aí, quando foi embora, né, mais ou menos no meio da reunião, me entrega uma apresentação em papel. Falei, ué, mas se não tinha apresentação, como que agora você me entrega essa apresentação? Você não vai apresentar? Falei assim, não adianta. E eu falei, então peça para alguém, porque tinha uma equipe do DAI aqui, né? Uma equipe do DAI aqui. Falei, peça para alguém, então apresentar, porque é importante para a reunião. Pediu para alguém que estava na galeria apresentar, mas levantou-se da nossa mesa de reuniões, foi na galeria e todos do DAI foram embora. Nós ficamos sem o DAI participando da reunião, né? Nenhum representante. E aí nós recebemos uma mensagem do próprio DAI pedindo a cópia dos participantes da reunião. E questionamos se alguém viria para fazer a apresentação, já que o secretário tinha dito que tinha apresentação, deixou impressa e que alguém faria a apresentação. E nós ficamos sabendo, então, pela mensagem de que a secretaria não tinha sido preparada para participar dessa reunião, né? Então, do ponto de vista de Câmara Municipal, né, de uma discussão importante como essa, nós só podemos entender como um completo descaso, como se a reunião não fosse importante, né? Então, não temos projetos e também não adianta apresentar, eu vou embora e não deixo nenhum representante. Então, não sei. Eu achei realmente que foi uma falta de respeito muito grande com a casa e com aqueles que se propuseram a discutir esse problema. Acho até que o Leandro começa muito mal no DAI, porque o DAI poderia ter socorrido numa urgência o secretário que precisasse se ausentar, o que não aconteceu, porque não aceitaram fazer uma apresentação que desconheciam. Foi isso. Você pretende insistir nesse diálogo, Chiara? Olha, difícil, né? Difícil. Eu acho que agora eu vou aguardar por parte do presidente do DAI trazer algum projeto, porque se não tem projeto, então não tem o que vir fazer aqui, né? Parece que é isso que ele deixou claro ontem. Não tem projeto, não tem o que fazer aí. Então, se tiver projeto, que nos apresente, né? Nós vamos fazer um diálogo nesse sentido. Quando tiver projetos, que nos apresente, né? Não é só a estação de tratamento de esgoto, que está paralisada há mais de um ano, né? Paralisada e que nem foi licitada ainda, nova, né? Construção ou continuação da construção, que é importante para o Departamento de Água e Esgoto, né? Mesmo porque a obra quem toca é a Secretaria de Obras. Então, assim, não é só isso. Nós temos muitos problemas, né? E drenagem é um deles. Então, vamos levar a sério que essa discussão é importante. Vereadora Chiara Ranieri, do União Brasil, nossa convidada aqui no programa Fala Câmara Entrevista, esclarecendo vários assuntos, os principais deles, a necessidade de reestruturação, né, da Secretaria Municipal de Educação, para que se acelerem as reformas, construções, ampliações, manutenções das escolas da rede e também essas obras de drenagem das Nações Unidas e de vários outros bairros que sofrem com enchentes e inundações
aqui na cidade. Obrigada, Chiara. Eu aqui pela presença. agradeço, viu? Prazer estar aqui. A gente está sempre à disposição. Eu vou aproveitar para agradecer você também que nos acompanhou e lembrar que este conteúdo fica disponível na íntegra no nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima.